Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia da nossa leitura do livro A Cura, dia 30 de outubro, final do ano se aproximando, mas nós estamos aqui firmes, fortes, seguindo, né, na nossa caminhada de leitura aqui, muito aprendizado. Hoje a gente vai começar um capítulo falando mais da parte do espírito, onde a gente vai compreender, né, essa visão mais do espírito, né, sobre a cura, né, que vai acontecendo em vários níveis. Então, hoje, compartilhando a tela aqui, temos a dedicação, né? Vamos compreender aí, sentir o que seria essa dedicação, né? Então, vamos começar aqui. Tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Então, dedicar eu entendo como dar atenção, né? Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Então, é a gente não reagindo de maneira alguma, né? Com julgamento ou com mesmo sendo com opinião, né? Esse concordar com tudo não quer dizer que você concorde com talvez o ato que esteja acontecendo na cena, mas o fato de agir, reagir, faz com que a gente saia do lugar, né? Aqui. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante, nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então, não é a pessoa, né, que fica em movimento, ela fica no lugar dela, né? Então, o que inicia esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, atingindo um ponto final com o seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isso? Ou será que todo o movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Olha que interessante, né? Então, mesmo a gente ficando no nosso lugar, sem agir, reagir às situações, a gente consegue ver um movimento acontecendo na cena, né? Então, isso é muito interessante, né? Esse primeiro motor possui ele próprio uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia então esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Profundo, né? Então, aqui ele está falando do movimento das informações também, né? De uma certa forma, né? Tenho consciência de que aqui eu levo por um caminho que deixa para trás o nosso pensamento convencional. Então, veja, né? Ele está buscando com que a gente observe e perceba de uma outra maneira, né? Não tão no pensamento, no racional, né? Perceba um outro movimento acontecendo. Todavia, apesar de um último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes.
Olha, então ele está nos mostrando aqui, né, nos trazendo a olhar além do que a gente enxerga com o olho físico, né? Aqui não há segurança, há apenas o próximo movimento, um movimento criativo sem um objetivo, sem um oposto, e mesmo assim perceptível como movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai nossa dedicação em tudo o que fazemos? Em tudo o que experimentamos como vida, em tudo o que experimentamos como humano e como amor. Ela vai para um nada infinito, sem um objetivo e sem um fim. Ela vai além de tudo o que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar. E mesmo assim, somos movidos em tudo a partir de outro lugar. Então vejam, né? Ele está nos falando aqui de um movimento que acontece, mesmo a gente não participando dele, né? Que está para além do que a gente possa controlar, talvez, né? Então, existe tudo que a gente observa com os nossos olhos, existe ainda um além de um movimento acontecendo de informação, né? Que é no campo, né? E tudo o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, essa leitura, né? Essa gravação aqui, existe uma dedicação, né? Eu olhei a câmera, eu liguei a luz, eu preparei aqui, eu abri o arquivo, eu dei uma olhadinha antes, eu criei a sala do Zoom. Então, tem uma dedicação. E existe um movimento acontecendo aqui, né? E essas informações desse movimento, eles vão ficar por aí, no campo, né? E talvez alguém possa se beneficiar, né, desse movimento que eu estou gerando aqui, né? Vocês acompanhando os vídeos, tem tudo isso, né? Vamos ler aqui o destino. O destino sempre estabelece um fim, né? Então, o que, que é o destino? Ah, eu quero sair de carro de Curitiba a Joinville, eu tenho um destino. Quando eu chego em Joinville, eu cheguei no fim do meu destino, né? A partir do fim de algo, faz surgir o novo, também provido de um destino que, após certo tempo, sela seu fim. Então, os destinos, eles têm começo e o fim, né? E quando a gente chega no fim de um destino, a gente já sente algo querendo iniciar, né? Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas e com o destino do mundo e das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sobre o mesmo destino? E quanto às forças do destino, elas permanecem ou será que também seu destino as alcança após certo tempo? Nossa, interessante, né? Porque aqui a gente fala com relação aos destinos de algumas pessoas na família, né? Será que conforme o sistema vai compreendendo algumas coisas, o destino de uma certa pessoa talvez possa mudar, sem nem mesmo ela saber disso, né? Eu ando refletindo sobre essas coisas, né? Sobre ah, cada ato, cada ação nossa no dia a dia, ela vai gerando frutos ou não, né? Dependendo das nossas ações. E isso interfere no nosso destino, né? Essas forças do destino permanecem intangíveis para aquele que tenta entendê-lo, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino é um movimento. É um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Olha, é isso que eu acabei de falar. A gente tem um destino e esse destino que molda a nossa vida. Mas será que nós estamos, digamos assim,
é uma questão que fica oculta, né? Assim como a nossa morte, né? A gente não sabe o dia nem como nós vamos morrer, né? Você já deve estar se perguntando o que fazem tais reflexões num livro sobre cura que trata de saúde e de salvação com relação às doenças e outros destinos? Será que nos posicionamos dessa forma fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo, em nós e em outros, se permanecemos em sintonia com os mesmos. Então, vejam, né, que ele fala aqui, né, do destino, da sintonia, né, do destino, né? É uma questão de sintonia. Então, deixa eu pintar aqui. Então, vejam, né? A gente faz parte de um sistema familiar. E todo sistema familiar ele tem seu peso, seus desafios, suas questões para resolver. Então, à medida que uma pessoa começa a trilhar um caminho de solução das suas questões sistêmicas, né? Vai olhando para as suas ligações sistêmicas, isso vai reverberando no núcleo da família, né? Na história familiar. E isso é tudo muito oculto para nós, porque é um movimento, imagina, a gente faz parte de um sistema familiar que veio de muitas gerações, né, atrás até nós. Nós não sabemos de muitas histórias que aconteceram lá, e às vezes o destino das nossas vidas pode estar sendo traçado, ou foi traçado, com base em muita coisa que aconteceu lá atrás, que talvez até nós tenhamos causado, né? Mas à medida que a gente vai tendo consciência de alguns padrões, que a gente vai transformando eles, talvez esse destino ele vai mudando, vai ficando menos pesado, né? E a gente nem sabe disso, né? Ou talvez a gente pode estar piorando alguma situação aí que talvez, né? Tudo é uma questão de escolha, né? E o que que faz a gente e o que faz a gente ficar com a consciência mais com a verdade, digamos assim, né? É a gente observar no nosso corpo o peso da ação, né, da situação, né, da relação. Então, se traz um peso, se traz um sofrimento, talvez não seja por ali, né? O caminho a se trilhar. Mas talvez a gente precise ir por esse caminho para pegar um aprendizado que o próprio destino traz, para depois a gente ir para um outro lado. Então, tudo é uma surpresa, né? E a vida vai nos conduzindo a isso, né? Então, que a gente possa observar, né? Nos estudos aí das nossas relações, da nossa família, como que isso se faz, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa leitura de hoje é essa. Semana que vem a gente começa com a sintonia, tá bom? Então, espero que vocês estejam acompanhando, que esteja ficando tudo mais tranquilo e claro, e a gente vai seguindo aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.